Eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico da criação das ODS, da Agenda 2030, porque muitas das coisas a gente tem que olhar para o passado para compreender aonde as coisas chegaram. Então, para entender, enfim, pode passar aí. A partir do século XVIII, com a primeira Revolução Industrial, aconteceu que gerou um grande crescimento econômico sem precedentes, funcionando, por exemplo, tecnologias. No entanto, esse crescimento econômico, entre eles, esses problemas ambientais, que chegou a um ponto que a gente tem que o desenvolvimento basicamente centrado só para fins lucrativos já não é mais viável. Então, com esse... Como é que surgiu essa parada? Agora sim, são separados por grupos de ODS. A gente vai mostrar aqui como a gente trabalhou, começando por essa ODS 1 e 10, e a forma que o professor passou para a gente trabalhar seria mostrando propostas de ações e também dados locais daqui de uma pessoa. Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde. Por favor, senador, vou apresentar um pouco da introdução do nosso tema. Primeiro, falar para vocês aqui o que seria o ODS. O ODS é o objetivo da desenvolvimento da sustentabilidade. Perdão, estou equipado aqui. Foi criada pela ONU em 2015 e foram um total de 17. Com o intuito de melhorar a questão da saúde. Bairros que apresentam esses altos índices de vulnerabilidade socioeconômica. E agora eu vou passar para Igor, para ele mostrar nossas propostas dessa ação. Então, boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre as propostas de ação em relação a essas duas ODS, que são a ODS 1 e a 10, a erradicação da pobreza e a desigualdade social. Bom, para entender mais ou menos a ideia das nossas propostas de ações, temos que entender como que essas ODS têm a intenção de melhorar o nosso sistema socioeconômico. Os locais que já fazem doação, aqui no pessoa mesmo, em todos os lugares, isso já é uma atitude não só em prol da ODS, em prol do seu desenvolvimento como pessoa e fazer o bem ao próximo, porque se a gente não pensa fazer o bem ao próximo, não perdoe, mas a gente não é ninguém. Então, a questão de dar roupas, doar comida, como teve no Universal Park aqui mesmo, a doação de 1 quilo de alimentos já. Alternativa para tudo, né? E isso significa, vamos dizer, né, que é garantir o desenvolvimento social, cultural e econômico. Bom, a ODS 5, ela fala igualdade de gênero, né, de mulheres e meninos. Tipo de discriminação social, discriminação contra as mulheres e violência também. E é isso. Ações. Bom, em João Pessoa, existem iniciativas que promovem a inclusão de mulheres na ciência. Por exemplo, o projeto Meninas na Ciência da Computação, da UFPB, e ensina programação e robótica para alunos do ensino médio. O projeto de questões, como o João Vitor falou, na ciência e na tecnologia, que são áreas que estão em bastante crescimento e grande atenção, né, nas soluções técnicas. Nosso grupo é totalmente composto por homens. A gente achou estranho representar essa voz feminina nesse oficial, para representar melhor essa voz feminina. Porque infelizmente não pôde passar a mensagem no vídeo, mas a gente utilizou para mostrar de uma forma mais clara, de uma forma mais memorável. Eu achei um pouco raso, a gente poderia ter desenvolvido mais, sendo que ao resto acho que foi interessante. Só lembrando que eles não estão seguindo uma sequência
de 1 a 17, eles estão fazendo as intercalações, certo? Por exemplo, muitas formas de realmente tentar minimizar o problema, mas na parte 5 eles falaram tanto assim que falta. Mesmo que tivesse um vídeo, mesmo que tivesse um áudio, mas ainda assim não foi o favor, mesmo que todo mundo que vocês falam muito bem, independente de tudo isso. Comigo e tal, eu acredito que está muito ligado mais à parte da educação, já que desde sempre a mulher é criada para ser mais educada ou para brincar de boneca, o que meio que afeta um pouco a parte da igualdade, porque o homem é criado mais para elas terem uma educação menor, ia ser algo normal. Muitos homens também, como por exemplo o Igor, o Pedro, o Marinho, o Fabiano, ajudavam muito no trabalho. Mas a organização, assim, quem fazia mais que eu via, por exemplo, pelo menos, eram as mulheres, por parte da ele combate a igualdade, não, ele apoia a igualdade, tipo, olha que coisa magnífica, sendo que, tipo, não... Eu não entendi, professor, é para eu comentar sobre o ponto de vista dele? O seu seria tão diferente do ODS? Você acha que já alcançou muita coisa? A igualdade existe, tem muita desigualdade? Tá, eu sou Rita, de Minas Gerais, da Silva, que é a outra dali. O meu ponto de vista sobre esse objetivo aí da ODS é que ele está sendo cumprido artificialmente, né? A gente não vê uma mudança profunda, de fato, na sociedade, principalmente na área da tecnologia. Os meninos comentaram aí sobre projetos que incentivam a ciência. Ele é um objetivo importante, né? Porque já passou da hora, né, disso acontecer. Mas eu sinto que, na minha opinião, né, falta um pouco ainda de foco nessa área, assim como no geral de todas as ODS, né? Na visão de vocês, como a educação de qualidade pode potencializar a erradicação da pobreza? Do meu ponto de vista, eu creio bastante que a educação pode mudar essa questão da erradicação da pobreza, porque conforme nós estudamos, não conhece a habilidade das outras. Então, eu creio que seja bastante importante para conhecer as pessoas. Coloquem o nome de vocês na folha. E aí, de modo geral, pensando de modo geral, como se fosse uma apresentação que valesse uma pontuação para todo mundo de uma vez só. De 0 a 2, coloquem aí a pontuação. Trouxeram uma apresentação de qualidade visual. Pronto, eu quero que vocês façam um traço final para deixar a parte de branco para o próximo. De desenvolvimento sustentável. Eles foram desenvolvidos e retratados ali em 2015. Meu nome é Ingrid, Unidas, onde o objetivo em si é estabelecer métricas para trazer um desenvolvimento melhor para o nosso mundo, a fim que a gente não acabe com ele antes disso. Bom, daí surgiu a Agenda de 2030, que basicamente é isso, trazer uma qualidade de o objetivo em si. Oi, boa tarde pessoal, meu nome é Angeli e eu vou falar um pouquinho sobre a ODS 2. Bom, a ODS e também acabar com a fome, incluindo uma agricultura que seja acessível para as pessoas e alimentos nutritivos e que venham em boa quantidade para o pessoal, para o povo, para a população. E, infelizmente, nós vemos que hoje em dia, tanto no Brasil quanto no mundo, existem muitas pessoas que não conseguem ter os alimentos básicos, tanto por questões de classes sociais, como questões familiares, como questões dos preços dos alimentos, e hoje em dia nós vemos que a cada dia está aumentando mais. Então, o objetivo da ODS 2 é combater de frente esse problema para que a
até 2030 conseguimos ter uma população que tenha alimentos acessíveis na mesa deles. Falar em questão da ODS 3. O que é a ODS 3? Bom, ela é uma ODS que promove saúde e bem-estar para toda uma população. Só que quando a gente pensa nela, a gente tem que pensar um pouco mais além da simples ideia de que se limita ao hospital ou a fácil acessibilidade aos remédios também, né? Ela, além dos processos biomedicinais, ela também se inclui a nossa saúde mental, condições dignas de trabalho e de vida no país. E pensando assim na nossa realidade, no nosso cotidiano, vemos que isso está muito longe da nossa realidade, já que por muitas vezes vemos pessoas passando dificuldades, trabalhadores sendo assediados em seus locais de trabalho. Então, eu acho meio difícil a gente ultrapassar isso por meio de algumas condições sociais que estamos vivendo hoje em dia. Isso se torna algo muito complicado, principalmente no nosso governo capitalista, já que muitas vezes ele comercializa a nossa saúde, ele comercializa a nossa pessoa em si, mesmo não sendo seres humanos. Então, a gente tem que pensar de uma forma de que eles têm que parar e comercializar a nossa saúde, temos que ver a saúde como algo universal, não como uma forma de comércio, já que é uma coisa que todo ser humano precisa e é essencial. E eu acho que algo que também contribui para essa falta de saúde também seria a falta de saneamento básico e água potável, que também é muito comum em algumas regiões brasileiras. Eu esqueci de mencionar uma partezinha também, né? Que uma forma da gente definir isso seria não só através de discursos ou até mesmo através de slides ou propagandas, mas sim a gente cobrar os políticos que estão no poder, até por causa que é a gente que bota eles no poder, a gente tem que cobrar isso deles, já que é uma preocupação que ele lida por um todo, não só o Brasil, mas também pelo mundo todo, já que é uma dificuldade universal. Então, uma política eficaz, financiamentos através do SUS também, porque muita gente julga o SUS, mas se não fosse por ele, várias pessoas já estariam mortas. Então, o que a gente tem que cobrar é a melhora dele, o maior financiamento econômico dele. Acho que como conhecimento geral, todo mundo aqui sabe que o corpo humano tem pelo menos 70% é feito de água. Então, água não é brincadeira. Em todo mundo nós vemos muitas questões em que a água está sendo cada vez mais poluída, isso por nós mesmos. E fazendo uma pesquisa, aqui no Brasil pelo menos, até tem um bom número, um alto número de pessoas que têm um saneamento básico. Sendo que ainda tem pessoas que não têm, e isso atrapalha muito, principalmente também na saúde. E a água é essencial para a vida humana. Sem a água, uma outra pesquisa também comprova que o ser humano não conseguiria viver. A gente até consegue ficar sem a alimentação, embora ainda seja muito eficaz. Mas ainda assim, a água é extremamente essencial. E quanto mais o mundo vai avançando, mais a gente vai vendo que indústrias vão poluindo cada vez mais a parte marítima. E a água é essencial para o planeta Terra, não só para nós, mas também o meio ambiente, que é uma das ODS que mais abrange. E com relação a lidar com isso, sim, nós temos recursos hídricos que já, por exemplo, filtram água. Em muitos casos desses, inclusive, nós trouxemos uma maquete exemplificando um pouco do que era antes. Mas, ainda assim, a água sendo essencial e a gente não está tratando ela da forma correta, não adianta nada. Como a Sara mesmo também colocou, não adianta nada a gente ficar apresentando um montão de slides, não adianta cobrar aos nossos superiores. Superiores, eu digo, qualquer pessoa acima de nós, juntamente, que a gente colocou no poder, justamente como os políticos. Então, não é somente a gente saber que a água está sendo filtrada em determinado lugar, não é só a gente saber que, eu tenho um saneamento básico em casa, não. Mas a gente também cuidar, não só sobre a ODS 12, consumo e produção responsável. Bom, a ODS 12, ela fala sobre a forma que a gente produz e a gente consome.
Como a OMG ela utilizar mais materiais recicláveis, sustentáveis. Sem contar que a gente pode também mencionar se tem uma empresa que produz muito, ela precisa de pessoas que consumem muito também. E isso traz um consumo extremamente desenfreado na nossa sociedade, trazendo a várias complicações no ambiente, em questão dos animais também, eles acabam sofrendo com isso. Não tem nem o que falar do trabalho das meninas, porque o trabalho das meninas foi incrível, elas explicaram super bem e não deixaram questionamento. Então, é sobre isso. Questionamento, eu acho que existe um conflito da forma de como resolver o problema. Ana sabe que eu falo sobre pedir, eu acho que não é um problema, mas requisitar os políticos para ter o cuidado a mais, essas coisas. Só que a gente mas só tem as formas, como nós, civis, que não tem muito cargo na política, pudesse fazer algo, entendeu? Mas deu a ideia de mandar a ordem na política, eu acho que é bom. Eu vou começar pelo slide. Estava muito bonito, muito organizado, as árvores de tamanho bom para o entendimento, só que teve uma das partes que tinha uma floresta no fundo, a floresta estava muito forte e as outras ficaram um pouco fracas. Mas só isso dessa parte do slide. Ame é você, né? Falou muito bem explicado. Ana Sara falou bem, só gaguejou um pouquinho, mas coisa básica, né? O nervosismo e frio. Clara Isabel falou muito bem e de ótimo entendimento. Ingrid falou muito bem e soube, como é que eu posso explicar? Soube tapar o buraco de Yasmin quando ela esqueceu, então acho que isso aponta que você sabe bem o assunto. Trouxeram um exemplo que eu estou vendo na sua mão. Enquanto o Ambre está passando na banca, só mostrando essa parte prática, a professora Varela tem uma pergunta para vocês ficarem aí em cima, por favor. Como o meio ambiente sustentável é diretamente proporcional ao combate à fome, à pobreza e a melhorar a saúde e bem-estar na prática? Entenderam a pergunta? Como que o meio ambiente sustentável, protegido, equilibrado, está diretamente proporcional ao combate à fome, à pobreza e à melhora da saúde e bem-estar? Eu acho que seria pela parte de um consumo de alimentos mais orgânicos, sem ser aquela parte industrial que geralmente nos mata, os gorduras saturadas, os animais, o sódio também pode ser levado ao câncer, e sem contar no oxigênio que em algumas partes do Brasil muitas vezes estão em falta, justamente pela, basicamente, eu não lembro muito bem o nome, mas o professor Alexandre explicou isso uma vez em aula. Tem uma aluna aqui que tem uma pergunta. Na questão assim, era ideia mais emprego. Eu vou deixar com ela aqui. Familiar também, que a gente quer trabalhar. Você trabalhar do ponto da escola, querendo ou não, nós somos um pouco com a grande família. E isso é mais para a gente se aproximar do público também. Então, com isso, a gente se aproxima. Sobraria alimento e teria. Boa tarde. Eu me chamo Ariane, sou do PPA. E eu tenho uma pergunta para a colega que está participando. Não sei se seu nome. Ana Sara. Ana Sara. É porque você explicou mais voltado sobre a saúde, certo? E teve um trecho da sua apresentação que você mencionou a saúde como um produto. E eu é porque muitas vezes colocam a nossa saúde como se fosse um jogo, tipo, você tem um tratamento, eles sempre colocaram o lucro acima dela.
virar amiga da sala. 11, que é sobre cidades sustentáveis. Mas antes eu vou falar um pouquinho, uma introdução sobre todas as ODS que a gente vai falar. Que com base nos estudos são uma forma melhor de você conseguir um futuro mais sustentável, uma cidade mais sustentável, e a gente vai abordar esse tema agora. Pode passar aqui. Vai. Boa tarde, eu sou Milena e eu vou falar sobre o ODS 11, que é basicamente cidades e comunidades sustentáveis. Bom, com isso a gente fez uma maquete representando o lado ruim e o lado bom de uma cidade. No lado bom, a gente usou algumas energias sustentáveis, como energia eólica, energia solar. Também fizemos hortas e um sistema de filtragem. No lado ruim, a gente colocou poluição, o gramado está sem corte, os fios estão tudo bagunçado e as casas estão caindo aos pedaços. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Julia e eu vou falar um pouco sobre a ODS 6, que ela tem como foco, ela tem garantir que as pessoas tenham água potável, porque isso também ajuda na saúde, ajuda a melhorar o seu corpo, e isso é uma questão muito importante, principalmente por conta do... Tem um tema da redação que fala justamente sobre os microplásticos, onde a gente ingere microplásticos até mesmo sem perceber. E com a filtragem da água em si, a gente pode nos tornar mais saudáveis e ter um mundo em si mais saudável. Como que? A gente tem que começar, a partir de agora, reciclando, colocando lixo onde ele deve, e sem jogar por aí, principalmente nos mares, que a gente utiliza, gente. Vocês têm não, né? Todo mundo tem que ter plena consciência que todo mundo cuida do planeta Terra a cada dia. E se a gente não cuidar, infelizmente, tanto nós quanto todos os outros seres da Terra em si vão sofrer com isso. Para dar uma introdução sobre a ODS 14... Ok? Vai sentar ali, tá? Equipe, certo? Tendo em vista que esse é o grupo 4 e eles vão dar continuidade da junção dos ODS. Vocês estão percebendo que a estrutura do ODS é preocupação com a humanidade, com o clima, planeta e tudo. Então isso cai em Enem, vestibular, estágio, emprego. A COP30, que vai falar sobre clima, é ODS 100%. Então a vida da gente vai ser sempre estar lutando por essa casa que é nossa, que é o planeta. Então vamos agora ver dentro do tempo a apresentação dos rapazes. Eles vão se apresentar, a banca toma nota. Obrigado. Que existem no planeta atualmente. As ODS de mecanismo de exploração, as ODS 7, a ODS 13, a ODS 8 e a ODS 9. E ao decorrer da apresentação, nós vamos perceber como cada ODS se relaciona. Energia eólica e solar. Com eles vão tentar mudar o cenário que aconteceu com o combustível fóssil. Então, tentando mudar os ambientes, estão tentando mudar os ambientes que... Aqui a gente escolheu compor imagens de usinas que tem na Paraíba. A usina solar, ela é em Santa Luzia, a usina hidrelétrica. Ela é uma das primeiras hidrelétricas que foram colocadas na Paraíba, colocadas lá na Moreira. E essa usina eólica é lá perto da Barra de Camaratuba. E pra lá tem as... Alguém de GA? Ninguém? Nenhum comentário? Bom, mudanças climáticas, basicamente, é a ação, né, que muda o clima global, no caso. Então, hoje em dia, nós temos esse problema de mudanças climáticas devido às indústrias, como aquelas indústrias que fazem plásticos, ferros. Isso acaba, assim, causando, devido a esses problemas de indústrias, isso acaba deixando com que o efeito estufa fique muito aquecido. Isso acaba deixando o planeta Terra cada vez mais quente. Digamos, um exemplo básico que faço aqui. Aqui a gente está no ambiente frio devido aos ar-condicionados. Então aqui está no clima mais frio. Já o efeito estufa devido às indústrias.
Ruth. Um pouco da definição da ODS 8 é a promover o equilíbrio. A economia sustentável depende de empregos ambientalmente responsáveis, ecológicos, digamos assim. Além disso, analistas de... Só mais um minuto para acabar. Vou falar sobre o mestrado, falar sobre inovação e façam menos poluição de mais modernas e tecnologias que aumentam a eficiência. Seria sobre a bateria mais durável, placa solar mais eficiente e meio de transporte menos poluentes. Ok, obrigado. Teu nome? Meu, Júlio César. Júlio César. Finalizando uma pergunta. Aqui uma pergunta da banca. Sai aqui. Vai. Nessa relação de energia sustentável, como nós, não quanto governo, como cidadãos, conseguiríamos fazer medidas pequenas para ajudar nessa estrutura nova de energia sustentável. Não aquele discurso padrão de apaga a luz quando sai do quarto, assim. É uma coisa mais como nós, né, como pessoas pobres, poderíamos contribuir, né, para essa ODS, né, de infraestrutura, de economia de energia sustentável. A energia sustentável é uma coisa cara, né? As propostas que a gente tem para isso é a energia solar, né? É um negócio caro na instalação, também tem os carros elétricos e outros negócios caros. E aí, rapaz, eu consigo achar, né? Mas, tipo assim, de certa forma, eu acredito que isso também deveria ser uma ajuda do próprio governo. Ele disponibilizar esses tipos de acesso para que facilite para pessoas que não têm tanto acesso. Ok, só fechamento. E a luz disso, qual medida que você poderia tomar, qual ação para amenizar os efeitos do aquecimento global aqui e a emissão de carbono que a gente tem? O despejo correto do lixo, a alta aí já é uma medida muito boa que a plantar algum sombreiro seria também uma solução? Para sequestrar esse carbono? Isso para o público lá fora, mas eu vejo como uma importância na parte. Então, muitas pessoas já veem isso como um problema que já acontece, não deve mudar, mas isso futuramente já as pessoas pensam Ok, muito obrigado. Solução de problemas. Vocês sempre terão que resolver esse problema e falando do tema. Sabes que o tema é sobre resiliência emocional. Vocês podem falar de razão, emoção. Vocês podem falar de resiliência dentro do caso que eu vou sempre falar para a equipe que subir, ok? Toda equipe que for ao palco, ela será avaliada por mim e pela banca. A banca será sempre também trocada até que todo mundo passe, ao menos aqui na apresentação, ok? O departamento funcionar novamente. Não é arrumar uma forma. Que forma? Você já tem que ter a Proporcionar um psicólogo para os nossos funcionários para entender melhor o que está acontecendo com cada um, que é uma conversa particular, para ver o que a gente pode estar. Mas qual seria o outro plano para ficar um plano alternativo? E como é que vocês agiriam se caso os próprios funcionários estivessem gerando esse problema de ansiedade em outros funcionários? A gente agiria de uma forma, a gente procuraria saber por câmeras, imagens, coisas, procurar com os companheiros
visse que ele era o problema, a gente ia demitir ele. Escreve teu nome. Repete. Ah, tem o nome aqui, esqueci. Tal do departamento ginecológico, certo? As mulheres estão reclamando, as funcionárias estão reclamando do autocobrança. E isso está impactando no péssimo trabalho. Os três, pode sair. Não precisa vir não, vocês três voltem. Situação do coletivo. Faz como eu, na hora eu estou avaliando e botando ali já o ponto por pessoa. Isso é com vocês. Estamos vendo boatos na internet que a nossa clínica de ginecologia está tendo muito estresse nas próprias enfermeiras que ajudam os pacientes, que tratam os pacientes, e a gente resolveu tomar atitude sobre isso. Decidimos trocar de supervisoras, também vamos colocar aparelhos novos, vamos fazer uma melhora na estruturação da clínica para todos se sentirem mais confortáveis. Com isso, com essa melhora nos equipamentos, entra o marketing. Começaremos a postar nas redes sociais sobre os novos equipamentos, as coisas que foram trocadas, e melhoraria a visão das pessoas sobre a nossa clínica. Seria melhorada, enfim, o marketing, fazer mais nas redes sociais. Nós achamos que trocando os gerentes, os supervisores, essa autocobrança com as mulheres que trabalham ali diminuiria, mas se elas ainda se sentissem mal, se sentissem estressadas, a gente procuraria ajudar elas com a psicóloga também. E é isso. Para melhorar a nossa. Não, acabar com a pressão em cima de nossas